dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, quinta-feira, 12 de dezembro. Veja agora os destaques de hoje. Famílias perdem tudo durante incêndio em Casebres, na Restinga, extremo sul da capital. 35 pessoas ficaram sem ter onde morar. Saiba como ajudar as famílias daqui a pouco. Preso suspeito de tentativa de assalto no bairro Vila Nova, em Porto Alegre, que terminou com uma vítima baleada. O homem de 20 anos tem vários antecedentes, inclusive o homicídio de um juiz do trabalho aqui na capital em 2017. Bandido armado invade armazém e imobiliza um idoso que estava trabalhando no local. O criminoso fez a limpa no estabelecimento. Polícia fecha a casa de repouso no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre. 13 pacientes viviam no local sem condições de saúde e higiene. A proprietária foi presa. E o calorão vai dar uma trégua, mas só amanhã. Hoje a sensação térmica vai ser próxima dos 40 graus em várias cidades. Como você está enfrentando as altas temperaturas? Participe da nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. O SBT Rio Grande já está no ar. E a gente começa o SBT Rio Grande direto lá da redação, porque um incêndio destruiu várias casas na Restinga. O Marcelo Chemali tem as informações. Bom dia, Chemali. Bom dia, Luciane. Bom dia para todos que nos acompanham aqui no SBT Rio Grande. A notícia é triste, é desanimadora para essas famílias aí dessa parte aí do bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. A comunidade que fica atrás do Colégio Mário Quintana e também acabou aí adquirindo esse nome, se chama Comunidade Mário Quintana. Luciane, pelo menos 12 casas, imagens impressionantes, aí um cenário realmente de destruição. O incêndio se espalhou, se alastrou com muita velocidade e 12 famílias, pelo menos 12 casas, acabaram sendo totalmente destruídas pelas chamas. Não sobrou nada, Luciane. As famílias conseguiram salvar a própria vida, felizmente, não houve feridos. Agora todos muito, muito abalados. Esse incêndio que começou ontem, perto das 10 horas da noite. E um detalhe, ao mesmo tempo, em outro ponto de Porto Alegre, a guarnição dos bombeiros da Restinga foi apagar um incêndio em uma área de mata. Ainda não havia sido efetuado o despacho da ocorrência, o pedido de socorro dessa comunidade. Então, quando os bombeiros foram apagar um incêndio na Pitinga, que é uma outra comunidade próxima ali entre a Zona Leste e Sul, chegaram na Restinga ali já sem água nos caminhões. Então, a alternativa foi buscar aí o reforço de guarnições do Belém Novo e também na Zona Leste da Lomba do Pinheiro. Quando essas outras guarnições do Corpo de Bombeiros chegaram, aí o incêndio havia tomado por completo essas 12 residências. Muito material inflamável, né, Chemali? Muita casas muito humildes, né, Luciane? Casas de madeira, ali telhas de amianto ainda, materiais inflamáveis e também a questão da ligação de energia elétrica irregular, infelizmente. É uma área de ocupação, uma área que não está legalizada pela prefeitura, mas famílias ali, conversamos com várias famílias humildes que trabalham, que tentam seu sustento e não tem outra alternativa a não se ocupar esse espaço aí e tentar tocar a sua vida com mais dignidade. E agora ficaram sem teto, né? Ficaram sem teto nessa época do ano, né, Luciane? Fim de ano, perto de Natal. A Defesa Civil esteve por lá, assistentes sociais da FASC também, para dar aquele primeiro atendimento, mas a gente daqui a pouco vai mostrar a matéria completa e também vai apelar para a solidariedade dos porto-alegrenses, da população da região metropolitana, para tentar encaminhar aí donativos, enfim, algo que possa fazer, amenizar os prejuízos nesse final de ano, nessa época do ano, para essas famílias ali. Em torno de 35 pessoas foram afetadas nesse incêndio, viu, Muita Luciane? gente, crianças, né? Crianças, exatamente, crianças, idosos, enfim. Uma tristeza, mas de outro ponto, pelo menos não houve feridos, todos sobreviveram. Com certeza, são danos materiais, né? São danos materiais, puderam salvar suas vidas e agora vão ter que tirar energia aí, se unir diante da fé e da solidariedade para tocar a vida em frente, né, Luciane? Tá certo, então muito obrigada pela participação. Daqui a pouco vocês vão ver a reportagem completa sobre este incêndio. Mas antes, agora, eu quero que vocês fiquem com um recado da Sorri Fácil. Olá, eu sou a doutora Mara Sante, da Sorri Fácil Guaíba, e quero falar com você que está insatisfeito com o formato do seu rosto, com aquelas ruguinhas e flacidez, e sonha com o rosto mais perfeito.
Na Sorri Fácil, oferecemos tratamentos como harmonização facial, botox, bichectomia e lipo de papada, além de clareamentos e lentes de contato dental. Na Sorri Fácil, realizamos o sonho de ter um rosto mais bonito com os nossos tratamentos estéticos. É simples, agende uma avaliação e conheça a nossa estrutura tecnológica com o melhor da odontologia em um só lugar. Aguardo vocês! Agende já a sua avaliação pelo telefone 0800 600 3130, que está aqui na sua tela, ou acesse o site e descubra uma clínica pertinho aí de você, www.sorrifacil.com.br. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. E o governo do estado divulgou o calendário de pagamento do IPVA. O imposto vai estar disponível para o pagamento a partir do dia 17 de dezembro. A quitação antecipada, olha aí na tela, ela pode ser feita até o dia 30 de dezembro, com desconto de quase 25%, incluindo aí o desconto de bom motorista e o de bom cidadão. Quem parcelar precisa pagar a primeira parcela até 31 de janeiro. As outras serão pagas em fevereiro e março. E nessa modalidade, olha só, a gente vê que aí o desconto 22% ali até o final de janeiro, 21% até o final de fevereiro e 31 de março, 20%. Esse desconto, então, pode chegar. A terceira opção é quitar o imposto sem desconto aí lá em abril, conforme o final da placa. A gente tem também a tela aqui que mostra ou seja, tá aqui, ó. Finalzinho da placa, ou seja, final 1, 1º de abril, final 2, 3 de abril e assim sucessivamente até o final, então, do mês de abril. Quase 7 milhões de veículos circulam no Rio Grande do Sul e pouco mais da metade deles paga IPVA. E daqui a pouco tem a previsão do tempo com a Estael Cias, ao vivo aqui no estúdio. A expectativa, ó, é de temperaturas acima dos 34 graus hoje à tarde, em várias cidades do estado e com agravante. Ontem estava seco, né? A umidade hoje vai estar mais alta e aí piora totalmente a sensação térmica. Entre então na nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRS oficial e conte pra gente como é que você aí de casa está se preparando, enfrentando esse calorão. Eu tô sempre com o meu colírio, sempre com uma garrafinha de água, ela tá ali, ó, posicionada, porque não dá, né? E olha, ar-condicionado é quase uma necessidade. E a gente vai ler ao longo do programa algumas dessas participações. A gente já tem alguma, olha só, a gente só não sabe de onde que é, mas a Maria Celeste Pereira Cardoso, ela mandou essa foto e disse: para amenizar esse calor, somente uma sombra na pracinha. Coisa boa, né? Realmente, uma sombra ali no meio da vegetação. É uma maravilha. Então participe. Vamos fazer um giro aí na redação de notícias? Em Osório, um bandido armado invadiu um armazém e imobilizou um idoso que estava trabalhando. Marcelo Chemali. Luciane, flagrante do litoral norte, no início da imagem, o bandido chega por trás e surpreende a vítima. O idoso de 66 anos teve aí na sequência as mãos amarradas e foi obrigado a deitar no chão. Ele fechou o armazém, o bandido, e aproveitou para fazer a limpa lá dentro. Aí na sequência, ó, fechou a porta, tirou a mochila, ali tá de boné para tentar aí dificultar a identificação dele. A esposa desse idoso de 64 anos também foi imobilizada. A esposa tem 64 anos, imobilizada, com as duas vítimas deitadas. O bandido ficou quase 15 minutos dentro do armazém. Ele roubou dinheiro, celulares, cartões de banco. O bandido ainda não foi localizado, as imagens estão aí para auxiliar o trabalho da polícia e também as denúncias. Isso aconteceu um pouco antes das 7 horas da manhã, no início do expediente, portanto, né, dessa terça-feira na cidade de Osório. Aí novamente, que violência, hein? Olha só, ele já dá uma espécie de gravata no idoso, sim, né? Um idoso, na sequência, pra que tanta violência, exato, meu Deus? Na sequência, amarra as mãos da vítima, o obriga a deitar no chão, vem a esposa dele, também idosa. Parece que ela não tá sabendo o que tá acontecendo, né? Ela chega ali de mansinho, a gente vê logo em seguida ali na imagem, ela vem devagarinho, assim, assustada, né? Primeiro ali ele fechou a porta, ó. Aí ele tira a bolsa tranquilamente, agora vou limpar aqui o estabelecimento, sem ninguém me incomodar, né? E aí, de repente, olha lá no cantinho, ó. Vem a senhora, uma idosa também, bem devagarinho, assustada, provavelmente, não sabe o que tá acontecendo. E aí ele também vai lá, ataca ela, ameaça, ó, e bota ela no chão. A gente vê bem no cantinho ali que ele também imobiliza essa idosa.
e faz ela deitar no chão. Que terrível, né? Obriga a deitar no chão, exatamente. A polícia ainda não identificou quem, por essas imagens, puder ajudar a investigação a encontrar esse bandido, está solta lá em Osório, né? Em Chemali, em Taquara, moradores tiveram que chamar a Patran, a Patrulha Ambiental, depois que 2 pessoas tentaram matar um bugio que estava, tadinho, ali, ó, tentando atravessar uma rua. Que história é essa? Desespero do animal, né, Luciane? Nessas imagens, isso foi no bairro Eldorado. Segundo as denúncias, as pessoas estavam com um facão tentando pegar esse animal. Moradores que denunciaram tiveram que fazer aí a intervenção. O policial acredita que ele tenha vindo para a área urbana justamente em busca de água, já que foram dias muito secos, né? E a questão do desmatamento muitas vezes obriga aí a mudança de comportamento de habitat dos animais. A região onde ele apareceu é cheio de mato ao redor. O vídeo que a gente está mostrando agora foi feito um pouco antes da Patran chegar. Justamente isso por moradores que salvaram esse bugio. A gente tem, na sequência dessa imagem, em Canela, na serra, um pouco mais acima de Taquara, no Vale do Paranhana, um bugio que foi atropelado por um caminhão. Na sequência vamos mostrar, enquanto aí tem as imagens desse animal bastante desesperado para tentar salvar a própria vida. Mas em Canela também tem um bugio que foi atropelado por um caminhão dentro do perímetro urbano da cidade. Temos as imagens na sequência aí. E vale lembrar, né, Chemali, que matar animais selvagens, animais silvestres, é um crime ambiental. E ele prevê uma pena, se não me engano, de 1 ano e multa. E multa, né? Ou seja, isso aí é crime. Essas pessoas que estavam atrás ali do bugio que estava tentando atravessar a rua, tem gente que mata porque acha que o bicho pode transmitir febre amarela. Tem muita desinformação, né? Muita desinformação. É justamente isso, o animal é um sinalizador da região onde pode ter o mosquito que transmite a febre amarela. Ele é o primeiro sinal de alerta, né? Exatamente, essa é a foto de Canela. Esse bugio foi atropelado na área urbana da cidade, aí como uma mudança de comportamento, o avanço muitas vezes aí da questão imobiliária nessas regiões protegidas acaba fazendo com que os animais saiam do habitat natural. Aconteceu na Avenida João Pessoa e, segundo a Patran lá de Canela, o bugio sempre muda, justamente o que eu vinha falando, muda de habitat depois de perder uma disputa com outros machos ou para buscar também alimento ou água, né, Luciane? E Chemali, mais uma cena aí de selvageria, né? Pois é, pelo menos 15 pessoas se envolveram numa briga agora lá na fronteira oeste, ali pertinho do Uruguai, em Santana do Livramento. É uma pancadaria para todos os lados, olha só, chutes, empurrões, socos, tudo aí no meio da rua, aí perto do centro da cidade. 2 grupos rivais se encontraram aí nessa rua e se enfrentaram. É difícil para a gente ver quem começa justamente essa pancadaria. Mesmo no início do vídeo ali, tem uma das pessoas deitada no chão ali, que foi sendo alvo aí de vários chutes atrás do carro. Outras pessoas vão trocando socos para todos os lados. Depois o grupo se afasta e aí algumas pessoas começam a jogar objetos, pedras, latas, garrafas, enfim. Por volta das 5 horas da manhã. Essa briga aconteceu mesmo aí, estando aí luz do dia. No finalzinho da madrugada, início da manhã, entre 5h30 e 6 horas da manhã, essa confusão a menores de idade, viu, Luciane? Nessa pancadaria toda, a Polícia Civil está investigando o caso e quer, justamente a partir das imagens, identificar os envolvidos. Detalhe é esse, nenhum dos brigões ficou ferido com gravidade, mas são nessas situações que muitas vezes acaba acontecendo uma tragédia que pode tirar a vida de alguém, né? Bom, Chemali, você continua aqui com a gente porque a gente volta a falar sobre o caso do incêndio em Restinga. Você que está ligando agora à televisão, são 11 horas e 49 minutos. Um grande incêndio destruiu cerca de 12 casas na região sul aqui de Porto Alegre. O Chemali estava lá. Conta um pouquinho pra gente, Chemali, do que você viu. E você acompanhou, conversou com os moradores. Sim. Nós chegamos, Luciane, bem cedinho da manhã, né, depois já do incêndio controlado. Mesmo assim, havia ainda alguns focos de fumaça e também de chamas ali no entorno. Essa é a comunidade conhecida como Comunidade Mário Quintana. Fica bem atrás, é uma área irregular, mas é uma área muito antiga ali. Há uma associação, inclusive, de moradores, né, e as famílias muito entristecidas porque perderam tudo. Vamos acompanhar esse drama e também saber como a população de Porto Alegre pode ajudá-los agora na reportagem. Vai pegar fogo em todo o morro.
Fogo e destruição para todos os lados. Uma cena de desespero total. A cada minuto, o incêndio atingia mais casas. As chamas começaram por volta das 10 horas da noite. Os moradores só tiveram tempo de salvar as próprias vidas. Daiane acordou os 4 filhos e os 3 sobrinhos. Escaparam do fogo por pouco. Tô assim, me sentindo assim, de mãos atadas. Parece que eu trabalhei o ano inteiro para chegar ao fim do ano e perder tudo, sabe? Não sei nem por onde começar. Perdemos tudo. Praticamente tudo. Este casal estava na igreja quando o incêndio começou. A tragédia seria pior se estivessem em casa. A gente não ia, a gente ia ficar em casa dormindo. Só que daí a gente insistiu e a gente foi. Quando a gente chegou já estava pegando fogo tudo. A gente vai construir tudo de novo, tentar ser feliz, né? Entre os destroços, as famílias tentavam limpar os terrenos. Histórias de quem não teve outra alternativa a não ser ocupar uma área irregular. 12 horas depois do início do incêndio, os focos de chama, de fogo ainda permanecem em várias regiões, aqui em vários pontos da ocupação Mário Quintana. A tragédia acabou sendo maior, segundo os moradores, por causa da falta de estrutura do Corpo de Bombeiros. Eles combatiam um outro incêndio nas proximidades e quando o caminhão aqui da Restinga chegou, estava sem água. Foi preciso um reforço que veio de regiões mais afastadas de Porto Alegre. Isso acabou, de certa maneira, fazendo com que o incêndio atingisse pelo menos 12 residências. Temos bombeiro na Restinga, mas estavam sem água, porque eles têm pouca, estavam com um pingo d'água e salvaram o incêndio que deu praticamente junto com nós na Pitinga, queimou 3 casas. Aí quando eles chegaram aqui, chegaram sem água. Aí teve que vir os bombeiros lá dali do Belém para cá, aí até os bombeiros chegar aqui já tinha se alastrado o fogo. Agentes da Defesa Civil e assistentes sociais da Prefeitura foram até a região auxiliar as famílias. Uma retroescavadeira foi usada para limpar a área. No caderno de Joyce estavam os nomes de cada pessoa. Uma forma de organizar as doações e ajudar a reconstruir estas vidas. Eu morava na casa de amigos, então todo mundo me ajudou a construir minha casa ali embaixo. Então agora eu acho que está na hora de eu ajudar também. Esta líder comunitária está aliviada porque a tragédia não teve feridos, mas cobra mais atenção da Prefeitura para regularizar os terrenos. A marca nesse momento agora é a solidariedade que a gente tem pelos que perderam tudo nessa noite. Que tristeza. Que tristeza, Chemali. Pessoas que já não tinham condições de ter onde morar, né? Essa foi a última alternativa e agora perderam tudo. Como é que as pessoas podem ajudar essas famílias, ainda mais num momento como esse, fim de ano? A gente fica muito sensibilizado nesse momento, especialmente nós, né, Luciane, que temos aí a missão da reportagem, de ir para a rua muitas vezes para contar essas histórias reais, dar nome para essas pessoas. São pessoas que existem, mas muitas vezes estão invisíveis para boa parte da sociedade, porque estão em regiões irregulares, é um drama da habitação. Essa ocupação Mário Quintana existe há mais de 15 anos, de acordo aí com a dona Matilde, né, essa líder comunitária, ou seja, são pessoas que pedem a regularização. Ali é um local onde não há a instalação de energia elétrica regular, portanto aí são os gatos, né? São claro, fios de energia e muito provavelmente foi um curto-circuito que acabou provocando com esse calor, né? Sobrecarga, a rede, tempo seco. Em uma das residências, um curto-circuito, isso aí acabou se alastrando, se propagando, e aí aquela ironia do destino, os bombeiros que fazem uma missão de salvar vidas foram para um outro ponto, um pouco antes. Como disse ali a moradora, salvaram outras 3 residências na Pitinga, na divisa ali com a Zona Leste, e quando chegaram na Restinga, né, para atender a ocorrência, não tinham mais água. A única alternativa foi buscar ajuda de guarnições mais distantes. Que desespero. Isso acabou fazendo com que o incêndio se alastrasse. Tá aí ambulâncias, o corpo de bombeiros chegando. Agora são histórias reais, é isso que a gente precisa mostrar aqui. São pessoas que lutam pela sobrevivência. A Daiane ali me contou, trabalhou o ano inteiro. O sonho dela agora era transformar esse esforço todo numa casa de material. Com 4 filhos, 3 sobrinhos que ela adotou, vive com as crianças, enfim, luta, tem um emprego digno, né? Aquele casal ali, a Caroline e o Ryan,
um casal jovem tentando o início de vida, estão há menos de pouco mais de um mês, na realidade, ali juntos, resolveram estabelecer a união, acabaram perdendo tudo porque foram para a igreja. Talvez isso tenha salvado a vida deles, muito provavelmente. Ou seja, são histórias realmente que acontecem e que servem de alerta para o poder público. Essas pessoas pedem há muito tempo a regularização. Eu sei que é complexo, depende do DEMAB, depende de vontade política, uma série de fatores, mas essa é a realidade deles hoje. E de muita gente, e de muitas outras é uma realidade pessoas. social, um problema social. E Chemali, na tela aqui, ó, a gente tem o endereço para onde podem ser feitas e enviadas as doações, que é a Escola Mário Quintana, ali no ladinho, Isso. né? Fica na Restinga, Rua C, Acesso B, Vila Castelo, número 1. Ali podem ser entregues as doações e eles estão precisando de tudo, né? De tudo. De tudo, móveis, Luciane. roupas, móveis, alimentos, especialmente ali. Quando a gente estava saindo, já havia ali uma fila das famílias ali. Alguém da comunidade providenciou um café da manhã com pão, com leite, para que as pessoas pudessem, depois de uma noite inteira de desespero aí, né, tomar a primeira refeição antes de começar a receber os donativos. Já havia algum volume de donativos chegando, especialmente na escola. Dona Matilde vai concentrar isso, vai dar esse apoio todo justamente. E a gente faz esse apelo. É época de Natal, época de solidariedade, onde as pessoas ficam realmente mais sensíveis. Essa é uma comunidade que agora precisa de muita ajuda, Luciana. Muita ajuda. E ali no nosso Facebook, na nossa página, SBT-RS Oficial, também tem alguns telefones onde as pessoas podem ligar, ver quais são os objetos, os móveis, alimentos, enfim, o que eles estão precisando mais, aonde levar, se tem qualquer dúvida, pode ligar, tá lá na nossa página no Facebook, SBT-RS Oficial. Muito obrigado. Daqui a pouco, Chemali volta com outras notícias direto da redação. Que agora é hora do esporte dela, da dona do campinho, a nossa loira. E olha, o brick da bola do SBT Esporte hoje tem atualização da possível saída do Luan do Grêmio? É isso, Débora? Oi, Lu! Não acha estranho que eu não tô te visitando hoje, tá? É só hoje que eu tô aqui no campinho, porque eu quero te mostrar uma surpresa que daqui a pouco eu vou falar contigo sobre ela. Inclusive, ela já tá aparecendo aqui no quadro ao meu lado. Que é a nossa árvore de Natal. Tá vazia, Lu, a nossa árvore de Natal, mas ela vai começar a ser decorada hoje. E você, nossa convidada especial, já vou dizer como funciona. Opa, eu? Você é nossa convidada especial. Eu adoro Natal, adoro decorar. A decoração de Natal, colocar luzinhas, enfeites, me diga. A nossa tá tristinha, olha só, tá a estrela ali, ó, tá mirradinha, decorando ela. Mas vocês já vão saber como vai funcionar a nossa decoração da árvore do campinho, tá bom? Mas antes quero falar sobre o Luan. Você disse ali, né, que hoje tem brick da bola no campinho. A gente tá atualizando as informações das negociações que estão acontecendo nessa época de entra e sai dos jogadores, né? É o mercado da bola que funciona muito nessa época do ano, com renovações de contrato, com dispensas de jogadores e também novos contratos com atletas que vão chegar para a próxima temporada. Pois o Luan tá assim, ó, tá feia a coisa para ele no Grêmio, viu? Porque nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, ele não esteve à disposição do Renato, estava com uma lesão, treinava em separado do grupo, inclusive, não ficou à disposição para os jogos da reta final do Campeonato Brasileiro. E aí, segunda-feira, ele participou de um jogo festivo lá em São Paulo. Super bem, como se nada estivesse acontecendo. O Renato não gostou nada disso e deu um ultimato para o camisa 7 tricolor, que era o rei da América. Hoje está tendo bastante dificuldade para mostrar aquele futebol que a gente sabe que o Luan tem. No campinho a gente vai mostrar o que foi que o Renato disse com relação ao Luan. E o Corinthians, que é um dos clubes interessados nesse jogador, ele ofereceu um nome que o presidente Romildo não gostou muito. E o Jeremias vai nos contar que nome é esse, que jogador é esse que o Corinthians queria na troca do Luan, que o Grêmio não gostou muito. E essa negociação do Corinthians com o Grêmio pode acontecer ainda hoje, viu? Então nós estamos atentos ao brick da bola. Bom, Lu, tô aqui, ó, com uma bolinha de Natal, ó. Ela é a tua bolinha, tá bem? E a partir de hoje, todos os dias aqui no campinho, nós vamos enfeitar a nossa árvore. Só que como vai funcionar? Você vai falar um presente que aconteceu na tua vida em 2019. Vou ter que pensar. Vai pensar um presente, algo maravilhoso que te aconteceu. Uma coisa boa. Uma coisa boa. Sabe, Débora, que eu tenho um hábito? Eu tenho um caderninho que eu deixo no lado da minha cama. E aí, todo dia de noite eu ia lá e escrevia pelo menos 3 coisas que tinham acontecido boas naquele dia para eu agradecer.
E aí, aos poucos, eu fui escrevendo tanto que o caderninho ficou lotado e aí eu parei. Tá Agora eu vou vendo? ter que escolher aí alguma das coisas boas do ano. Tá vendo quantas coisas boas te aconteceram? Pois é, então hoje você vai nos dizer uma delas e em forma de agradecimento, a tua bolinha vai ir para nossa árvore, tá bom? E tem um representante tricolor que também disse uma coisa boa que aconteceu com ele nesse ano e a bolinha dele vai para o nosso Pinheirinho. E olha aqui o que eu tenho. Presente, ingresso, ECD do Universo Alegria. Ontem não saiu aqui no Campinho, mas hoje sai. Tem música e tudo para o pessoal já indo ter uma pista do que vai acontecer aqui no nosso programa hoje e saber o que vai ser perguntado no nosso Chute a Gol. E agora, ó, com a buzininha da Kia Sun Motors, eu me despeço, Lu, e volto daqui a pouquinho querendo saber o teu agradecimento para tua bolinha e parar na nossa árvore, tá bom? Vou pensar. Até daqui a pouquinho. E agora a gente muda de assunto, volta para a redação Giro de Notícias. A Polícia Civil prendeu em Viamão um homem de 20 anos, suspeito de uma tentativa de latrocínio ocorrida em novembro na Avenida João Salomone, no bairro Vila Nova. A vítima foi atingida com um disparo de arma de fogo no rosto. Chemali, você inclusive acompanhou essa história na época, né? Exatamente, Luciana. A imagem que assustou demais os moradores ali do bairro Vila Nova, de toda a zona sul de Porto Alegre. Isso aí aconteceu na esquina da Avenida João Salomone com a Marquês do Maricá, ali bem ao lado de um mercado. Tá aí o início, ó. O homem se aproxima, tenta roubar o carro dessa vítima, ela acaba resistindo, entregou a chave, ele não conseguiu arrancar com o carro e de repente disparou um tiro que pegou de raspão no rosto dela. Ele não conseguiu arrancar, foi em direção à Kombi. E os funcionários do mercado que estavam dentro dessa Kombi saíram aí desesperados, tropeçando, tentando se proteger, pois ele conseguiu tirar ali a Kombi do cenário, roubou o veículo e acabou fugindo. Agora, esse homem de 20 anos, que possui antecedentes por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, lesão corporal e também como infrator, adolescente infrator pelos delitos de homicídio doloso, tráfico de entorpecentes e ameaça e perturbação. Foi detido em Viamão, não teve ainda o nome revelado, a gente sabe a idade dele, tem 20 anos. Aí novamente o flagrante, as pessoas ali do outro lado da rua, Luciane, bastante assustadas, percebendo. Esse homem vai tentar se abaixar quando houve o tiro, né? Na sequência a gente lembra bem dessa imagem, olha só. Sim, foi um desespero ali, desespero à luz total. Do dia, de tarde. Essa câmera aí fica numa espécie de condomínio comercial que tem ali, tem lotérica, tem vários estabelecimentos comerciais, as pessoas tentando se proteger e lá ao fundo, no círculo em destaque, os funcionários do mercado fugindo ali para, enfim, proteger a própria vida e o homem sai com a Kombi, ó. Na sequência, ele foge com a Kombi, de porta aberta, enfim, depois logo em seguida abandonou o veículo, mas ainda não havia sido capturado. O que acontece do histórico desse bandido de 20 anos, Luciane? Em 2017, ele se envolveu num homicídio. Ele matou um juiz do trabalho, inclusive internado na fase durante 2 anos e meio, de abril de 2017 até agosto de 2019, porque matou o juiz do trabalho lá de Santa Rosa, o Carlos Alberto Osts. Esse crime ocorreu no mesmo mês de abril de 2017, bairro Aberta dos Morros, também mais ao extremo sul de Porto Alegre, e a vítima foi atingida por vários disparos quando saía de casa. O autor do disparo, esse então adolescente à época, 17 anos, a motivação foi passional também, segundo a Polícia Civil, porque o criminoso manteve um relacionamento com a então namorada do juiz. Isso acabou provocando ciúmes, passionalidade. O que aconteceu? Ele foi descoberto à época, como tinha 17 anos, foi submetido à medida socioeducativa. Essa aí é a foto do juiz, o Carlos Alberto Osso, perdeu a vida nessa questão passional. E aí ele foi liberado agora em agosto. Exatamente, ficou 2 anos e meio cumprindo medida socioeducativa, saiu com ficha limpa depois disso e agora voltou a praticar uma tentativa de latrocínio. Está nesse momento à disposição da Justiça. Bom, pelo menos foi preso dessa vez, E a gente espera que ele seja condenado aí por uma pena de prisão compatível com esse crime que ele acabou cometendo. Exato. Chemali, você continua porque o Ministério Público denunciou um homem acusado de matar a ex-mulher agora em novembro em Caxias do Sul. O crime aconteceu depois do casal participar de uma audiência para justamente tratar da separação. Minutos depois de terminar essa audiência, Luciano, um caso que chocou demais justamente pela tentativa, de apaziguar os ânimos, de dar um novo rumo para cada uma das vidas, pois esse homem, depois dessa audiência, acabou
partindo para agressão e matando, né, cometendo esse feminicídio, né, o José Valdemar Egelman foi denunciado pelo Ministério Público pelo feminicídio da ex-mulher, a Ereni dos Santos, de 42 anos. Esse crime que aconteceu no dia 11 de novembro. O casal participou dessa audiência na vara de família para homologar a separação, né, para botar um ponto final nessa história, e pouco tempo depois ele desceu do veículo, segundo a perícia, disparou pelo menos 5 vezes contra a vítima. Ela morreu pela questão da hemorragia, pelos ferimentos. A ex-mulher já havia recebido da Justiça medidas protetivas contra ele. O casal tinha 2 filhos. O José Engelman está recolhido no sistema prisional de Caxias do Sul. É mais uma história, né, desse contexto de feminicídios que, apesar de o número ter sido reduzido em 2019, ainda é muito alto aqui no Rio Grande do Sul, né, Luciane? Com certeza. Hoje, inclusive, a Secretaria de Segurança Pública divulgou alguns números, né? Vários números que caíram, enfim, homicídios, latrocínios, ataques a banco, inclusive feminicídios entre janeiro e novembro. Ano passado foram 100 casos, esse ano 93. Agora, se a gente pegar só o mês de novembro, e Chemali, você está acompanhando, assim como eu, vários casos, Sim. né? Uma epidemia, um surto desse homicídio contra a mulher, né? Em novembro, esse ano foram 11 casos. E no ano passado foram 8, ou seja, a gente acaba observando esse aumento de casos no fim do ano, assim como aconteceu no ano passado. Muitos casos concentrados no fim do ano. Apesar de terem aí 23 delegacias especializadas, ainda é um número alto, né? E a chefia de Polícia Civil, assim como a Secretaria de Segurança Pública, tem essa questão do combate ao feminicídio como uma das principais bandeiras, né, Luciane? Com certeza. E Chemali foi preso hoje também o suspeito do assassinato de uma transexual, também um caso que você acompanhou lá em Tramandaí, uma trans de 23 anos. Ele estava na região metropolitana, ou seja, ele não estava no litoral. Exatamente, estava em Gravataí. Essa que aparece nas imagens é a Isabelle Prado, né, tinha 23 anos. A Polícia Civil encontrou o suspeito. O crime aconteceu em Tramandaí, aí nessa avenida bastante movimentada da cidade, onde ela foi raptada, sequestrada e depois o corpo abandonado numa região mais afastada. A polícia prendeu hoje. Na sequência, vamos ver a imagem aí desse suspeito preso. Ele é o Lindomar Júnior de Brito, agora sim a imagem dele, capturado na zona rural de Gravataí. Lindomar Júnior de Brito, 32 anos, era conhecido da vítima, de acordo com a polícia. E também uma outra informação, ele venderia drogas para Isabelle Prado. Como ela gostava de ser identificada, a investigação ainda não sabe precisar a motivação do crime. Imagens das câmeras de segurança mostram a Isabelle entrando no carro do Lindomar, né, na madrugada do dia 15 de novembro. E aí, depois desse dia, ela não foi mais vista. Foi encontrada pelo próprio pai alguns dias depois, numa área aí, né, mais afastada, aí, uma região de Matagal, lá na cidade de Tramandaí, né, encontrado pelo próprio pai. A prisão do suspeito, Luciane, é temporária, mas deve se transformar em preventiva nos próximos dias por um detalhe. Ele já havia prestado 2 depoimentos e nos 2 depoimentos entrado em contradição em pontos cruciais do inquérito. Portanto, a Polícia Civil, o delegado Paulo Pérez, tem a convicção que ele é ou o mandante ou o principal suspeito aí de execução dessa transexual lá, a Isabelle Prado, na cidade de Tramandaí, no litoral norte, Luciane. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Chemali. Ok. Que a gente tem uma outra notícia, porque uma outra transexual foi assassinado nesta manhã em Santa Maria. Quem tem as informações é a Bruna Tasqueto. O crime aconteceu aqui na Avenida Borges de Medeiros por volta das 3 horas da madrugada. Verônica Oliveira era garota de programa e estava nesta esquina com colegas de trabalho quando tudo aconteceu. Uma testemunha contou aos policiais que um homem dirigindo uma Paraty branca chegou e ofereceu R$50 em troca de um programa. Diante da negativa delas, ele chamou Verônica e quando ela se aproximou, foi esfaqueada. Ela foi encaminhada em estado grave ao Hospital Universitário de Santa Maria, mas não resistiu. Verônica tinha 40 anos e mantinha um alojamento para mulheres transexuais aqui na cidade. Ela era bastante conhecida pela luta por direitos e fim do preconceito. A polícia faz diligências e busca por câmeras de segurança para tentar identificar o assassino. Que tristeza, né? Mais um caso envolvendo uma transexual, um grupo que acaba
tendo às vezes que levar a vida na rua, né, se prostituindo, vendendo o corpo e estando aí à mercê dessa violência, como foi o caso em Santa Maria e também lá em Tramandaí. E olha só, foi sepultado há pouco em Novo Hamburgo o ex-sargento da Brigada Militar assassinado na cidade. O corpo de Ezequiel Freire dos Santos, de 50 anos, foi velado no cemitério Jardim da Memória. De lá, o corpo então foi levado para ser sepultado no cemitério municipal da cidade. Ezequiel foi morto dentro da empresa de reciclagem da família na noite de terça-feira. Câmeras de segurança registraram quando um homem entrou no local com uma sacola. Os dois conversaram e aí, em seguida, o homem sacou uma arma e atirou. A gente fica muito nítido nas imagens. Ezequiel Freire dos Santos era policial militar aposentado e trabalhava como empresário no ramo de reciclagem. Aí estão as imagens. A Polícia Civil procura agora identificar o atirador, que aparece perfeitamente nessas imagens das câmeras, né? Então, quem tiver qualquer informação pode fazer a denúncia pelo 181. E um destaque positivo na área da segurança. Como eu disse anteriormente, a Secretaria de Segurança divulgou números, né, de janeiro a novembro. O número de pessoas assassinadas, por exemplo, foi de 1.616 em todo o Rio Grande do Sul, o menor número desde 2009. Os ataques a banco, que estavam em alta no ano passado, caíram cerca de 43%. Os latrocínios, aqueles roubos que acabam em morte, caíram 21%. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, isso é resultado de uma estratégia de focar todo o trabalho, todos os esforços em 18 municípios, aqueles que tinham os maiores índices de criminalidade. Vamos falar agora sobre saúde, porque moradores de Bom Jesus, cidade lá dos Campos de Cima da Serra, estão indignados, e com razão, com a fraude descoberta na área da saúde do município. Um esquema de cobranças indevidas no SUS. Sim, o SUS, Sistema Único de Saúde, que deveria ser gratuito, levou ao afastamento do secretário de Saúde por determinação da Justiça. 2 laboratórios também estão sendo investigados. Elisandra é usuária do Sistema Único de Saúde. Ao longo dos últimos anos, a moradora do município de Bom Jesus fez vários exames pelo SUS, só que sempre pagou pelos procedimentos. Somente neste ano, o gasto com toda a família chegou a R$ 1.200. Mas na hora de pedir recibo, a resposta dos laboratórios era sempre negativa. Eu peguei, fazia os exames, pagava a diferença, era 70, era 90, era 320, sempre cobrando, mas eu achei que era normal. Nunca teve recibo. E ela não foi a única. Neste flagrante, feito por um paciente com uma câmera escondida, o laboratório cobra R$ 85 por um exame que seria feito na unidade de vacaria. Qual é a diferença? É 85. Aonde aqui? Vacaria. Aqui daí eu não sei, daí é direto no hospital. Na pequena cidade de pouco mais de 11 mil habitantes, distante 125 quilômetros de Caxias do Sul, os moradores estão indignados após descobrirem as irregularidades. O caso é investigado pelo Ministério Público, que apura desde 2017. Há indícios de organização criminosa, com inserção de dados falsos em sistemas informativos, além de peculato e estelionato. Também estão sendo investigados os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com o MP, pacientes que precisavam fazer exames pelo SUS procuravam o secretário da Saúde de Bom Jesus, Júlio Godoy Tessari, para que ele intermediasse a marcação dos procedimentos. Ele fazia o contato com 2 laboratórios, agendava e dizia que o pagamento seria feito pelo paciente. Dessa forma, as empresas recebiam 2 vezes, tanto do usuário quanto da prefeitura via SUS. Outra denúncia apurada envolve a negociação de vaga em um hospital para uma cirurgia que seria feita no pai de uma possível eleitora. Conforme as investigações, o secretário foi pedir pessoalmente que o homem fosse encaixado, já que não havia leito disponível. A gente percebe que é mais uma questão do próprio clientelismo mesmo, né? Aquela situação da pessoa se valorizar perante a comunidade, da pessoa ter um ganho, obviamente, político, né? Ao passo que ajuda, entre aspas, as pessoas no município. A ex-diretora administrativa do hospital da cidade, que já foi secretária de saúde, também está sendo investigada. Mas ainda há outras denúncias de problemas no sistema público de saúde de Bom Jesus. Vereadores da oposição prometem abrir uma CPI para apurar uma possível fraude envolvendo a contratação de médicos por uma empresa terceirizada. Os profissionais teriam denunciado que recebem valores menores do que os que constam no contra-cheque.
que haveria uma diferença bastante exorbitante, né? Vamos supor, um médico hoje ganharia em torno de R$9.000 e o valor que estaria sendo empenhado, né, já de longa data, seria em torno de R$20 a R$25.000 mensais. O secretário da Saúde vai ficar 4 meses afastado do cargo até que o Ministério Público conclua as investigações. Que barbaridade! Vamos deixar bem claro, minha gente. O SUS é 100% gratuito, é de graça. Ou melhor, a gente paga imposto para ter este serviço. Nenhuma consulta, nenhum procedimento, nenhuma cirurgia pode ser cobrada. Ou seja, se você recebeu essa cobrança, você deve fazer esta denúncia. A gente paga imposto, não é pouco, é muita coisa, exatamente para a gente ter um serviço de saúde gratuito para todos. É um serviço universal, Sistema Único de Saúde. É uma barbaridade, porque esse secretário de saúde aí que está sendo investigado e essas empresas ganhavam 2 vezes. Ganhavam do seu dinheiro, ou seja, dessas pessoas, dos pacientes que pagavam ali na hora, e também dos impostos, porque eles também ganhavam do SUS. Ou seja, eles ganhavam em dobro às nossas custas. É inadmissível, tem que denunciar. Agora são meio-dia e 15, 34 graus aqui em Porto Alegre. Hora da previsão do tempo. Seja bem-vinda. Estael Cias, a meteorologia. Olha que eu sou fã. A meteorologista aqui que eu sou fã. Aprendi tudo de meteorologia com a Estael. Estael, a chuva retorna ao estado, né? Mas aí com ela vem o alívio, só que antes ainda tem calor. Temperaturas ali ao redor de 40 graus e úmido, né? Hoje tá terrível, tá? Tem úmido. Exatamente. Nós temos agora, neste instante, temperatura entre 34 e 35 graus no Vale dos Sinos, na Grande Porto Alegre. Na capital, tu falou 34 graus antes da gente começar a conversar, mas a umidade passa de 50% e o resultado disso é justamente mais desconforto, essa sensação de ar pesado e esta combinação eleva a sensação térmica. A nossa percepção é de 38, 39 graus agora. O sol continua aparecendo por aqui, a nebulosidade já aumentou, então a temperatura vai subir até o meio da tarde, antes da chuva alcançar a Grande Porto Alegre. Vai sofrer um pouquinho mais. Vai continuar sofrendo e aí a sensação passa dos 40. Eu sempre digo que quando é calor e tempo seco, a gente frita. Sim. Quando é calor e úmido, é como uma panela de pressão, né? A gente acaba cozinhando. Cozinhada a vapor. Pois nós temos aqui uma animação de imagem de satélite que mostra onde estão as nuvens e justamente essas cores aqui em vermelho, em preto e até mesmo núcleos brancos indicam onde a nebulosidade, onde as nuvens são mais desenvolvidas, ou seja, nuvens de 10, 12 quilômetros de desenvolvimento vertical. Então, a chuva já aconteceu aqui no oeste, então já choveu em território gaúcho. São Borja teve 60 milímetros em menos de 2 horas. Há relatos de alagamentos, inclusive, no município de São Borja. E lá, olha o efeito da chuva na temperatura. Na madrugada, nós tínhamos 24, 26 graus. Depois da chuva, a temperatura caiu para 19. Ou seja, tem refresco a caminho. Tem chuva, tem temporais, teve granizo, inclusive, na região da fronteira oeste. E essa chuva, veja o movimento das nuvens, né? Ela está crescendo em direção ao leste. Então, aqui nós ainda não temos registro de nuvens tão densas, tão carregadas, mas essa nebulosidade está a caminho. Já comprou passagem, está a caminho da Grande Porto Alegre. Então, da tarde para a noite, aqui nós temos a imagem de radar, que justamente mostra a chuva. E aqui na fronteira oeste, os núcleos em vermelho, onde indica a chuva forte no final da manhã de hoje. E essa instabilidade está fazendo justamente aquele caminho das nuvens, se deslocando em direção ao leste. E muito em breve, da tarde para a noite, toma conta do Vale do Rio Pardo, onde a temperatura passa de 35 graus, Grande Porto Alegre e Serra. Claro, essa instabilidade chegando aqui, encontrando esse ar muito quente, vai se intensificá-lo e aí eu tenho que alertar. Tem risco também de tempestades por aqui. Sempre que tem calor, né? A gente já fica com aquela apreensão de uma tempestade, granizo, vendaval. Pode ter tudo isso? Pode ter tudo isso, porque o calor é o combustível, né? Então é o combustível que vai intensificar a instabilidade e aí sim esse alerta para chuva forte, temporais isolados que podem trazer também rajadas de vento, algum episódio de granizo, preferencialmente entre o centro e o norte do estado. Então até a noite chove por aqui. Bom, amanhã, aí como é que fica? Alivia finalmente? Alivia. Aqui nós temos o mapa de hoje à tarde, só para dar um panorama geral aí, para quem está nos assistindo, a temperatura chegando a 37 graus aqui na Grande Porto Alegre, perto dos 30 graus. Térmica bem mais elevada. Acima de 40 graus, 41, 42 graus. Então, a chuva acontece na forma de pancadas, de uma forma geral no estado, e aí
aí sim traz o alívio para essa sexta-feira. Essa é a perspectiva, uma sexta-feira em que o sol volta a aparecer. Amanhã não tem previsão de chuva na maioria das regiões, o tempo volta a abrir e refresca. O que a gente pode ver aqui na previsão para Porto Alegre. Hoje 37 graus, amanhã 28 de máxima, isso na região metropolitana de uma forma geral. Então é uma queda de mais de 10 graus, então a gente vai sentir na pele esse refresco. Em muitos municípios do estado a temperatura amanhã não passa dos 25 graus. Então, que maravilha! Tô quase cantando aquela música a semana inteira. Fiquei esperando por esse momento. Exatamente. E fim de semana, Estael? Pois é, eu sei que o pessoal vai torcer o nariz para mim em casa. Tô vendo aqui, ó, chuva, fim de semana. O sábado, talvez a gente até escape da chuva aqui na Grande Porto Alegre, mas chove no interior. Agora, no domingo, não tem jeito, tem chuva para todos. Claro, a gente pensando em fim de semana, a gente acha ruim, mas a chuva já faz falta no território gaúcho para o setor agrícola. Então, é uma boa notícia. Acho que a gente tem um mapa aqui, pedir para a produção, o mapa da quantidade de chuva, porque nós temos recebido muitas mensagens dos agricultores apreensivos, porque a chuva foi pouca. Então, nesse mês de dezembro, né? Então, nós temos aqui acumulados entre 50 e 75 milímetros, alguns pontos até com 100 milímetros, acontecendo principalmente entre o domingo e a segunda-feira. Onde está laranja é onde chove mais, onde chove mais. Laranja e marrom é onde a chuva é mais volumosa e poderemos ter acumulados altos. É uma chuva bem-vinda e que vai manter esse refresco pelo menos até o início da próxima semana. Então, vamos ser fortes, aguentar as próximas horas de muito calor, porque depois vem refresco. E quem quiser participar aí da nossa interativa, que está na nossa página SBT-RS Oficial, lá no Facebook, comente, mande o seu comentário. Como é que você está se virando com esse calorão, ar-condicionado, ventilador? Manda pra gente, que a gente lê aqui os comentários ao vivo. Obrigada, Estael. Obrigada. Bom fim de semana, gente. Bom fim de semana. E ainda hoje, polícia fecha a casa de repouso no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre. 13 pacientes viviam no local sem condições de saúde e higiene. A proprietária foi presa. O SBT Rio Grande volta em instantes. Mas antes, fique com este recado do nosso querido amigo André Har. A falta de cálcio no organismo é a principal causa da osteoporose, doença silenciosa que enfraquece os ossos e pode causar graves fraturas. Por isso, você não pode tomar um cálcio qualquer. Você precisa de Calcitran. Veja só esse recado. Mulher é guerreira, é rápida sempre que precisa, é potente em tudo que faz, é completa. Por isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa com Calcitran MDK. Calcitran MDK, o cálcio completo como você. Viu só? Com um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe suas necessidades diárias de cálcio e de vitamina D. E para uma reposição de cálcio ainda mais rápida e completa, você precisa de Calcitran MDK. Calcitran MDK é um cálcio completo porque tem magnésio, vitaminas D3 e K2 que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado e exija Calcitran. Calcitran, o cálcio completo como você. O governador Eduardo Leite se reúne neste momento com deputados da base aliada para apresentar alterações, mudanças no pacote que promete reestruturar o plano de carreira e de previdência dos servidores estaduais. A polícia fechou uma casa de repouso no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre. 13 pacientes viviam no local sem condições de saúde e higiene. A proprietária foi presa. Olha só. A tristeza de quem foi relegado ao abandono e à negligência. 13 idosos e pacientes psiquiátricos viviam na casa com 8 camas improvisadas pelos cômodos. Um dos moradores conta que durante a noite mais colchões eram colocados no chão e as pessoas se revezavam para dormir neles. Além disso, muitos desses colchões ficavam sujos com fezes e urinas. E ao invés de serem lavados, eles eram simplesmente expostos ao sol dessa forma e depois devolvidos aos usuários.
que havia uma situação grave, bastante degradante. São pessoas todas com problemas psiquiátricos. Temos aqui dentro pessoas que têm deficiência física também, que não andam e que ficam acamados sem nenhuma condição de mobilidade. A proprietária nos alega que possui cadeira de rodas e nem isso nós encontramos. A garagem virou cozinha e a cozinha virou quarto. Fios soltos e sujeira pendurada no forro de PVC em péssimo estado de conservação. A piscina, que é luxo para muita gente, aqui é lixo. O local, sem alvará, foi interditado e a proprietária presa por maus tratos. Temos antecedentes de maus tratos também, de abandono de incapaz, relativos a outras clínicas, e hoje foi isso que a gente encontrou. 5 desses residentes eram curatelados, ela é curadora deles, ela recebe diretamente o benefício, por ser curadora, administra diretamente o benefício dessas pessoas. A operação teve o apoio da Guarda Municipal e da Fundação de Assistência Social e Cidadania. O SAMU também foi chamado para fazer atendimento médico das vítimas. FASC está fazendo nesse momento o levantamento de quem pode ser devolvido à família, porque a família sim tem a obrigação de receber essas pessoas. Uma família que abandona um idoso, um doente, um incapaz numa residência que nunca mais aparece, sim pode responder por abandono de incapaz. A investigação deve continuar para descobrir onde estão outras 3 pessoas que moravam no local e não estavam no momento da ação policial. Sabe o que é mais revoltante? É que não é um caso isolado. Eu mesmo já acompanhei exatamente uma operação que interditou e fechou uma casa geriátrica, uma casa de repouso aqui na Zona Sul. E os proprietários, inclusive, eram donos de outras casas. E é sempre o mesmo esquema, é sempre a mesma tática. Eles pegam o dinheiro do idoso, a aposentadoria, às vezes é um salário mínimo. Aí eles prometem para a família rios e fundos. Olha, com esse dinheiro, ele vai ser bem tratado, ele vai receber todo o atendimento, vai ter enfermeiro, vai ter técnico 24 horas por dia. Que nada, eles embolsam o dinheiro e o idoso fica lá, sendo tratado como bicho. E eu acho que nem bicho é tratado assim. Porque isso aí é revoltante. E digo mais, além dessa pessoa que foi presa, eu espero que os outros 3 que moram lá, que sejam presos também. Eu acho que as famílias que não vão lá e que abandonam, deixam lá, tipo, resolvi um problema. Ah, meu pai, meu avô, minha avó, só dá trabalho, não tem como pagar, vai lá, deixa lá. Essas famílias também deveriam ser responsabilizadas. Porque, olha, eu fico extremamente revoltada, sensibilizada, eu tô com um nó aqui na minha garganta ao ver mais uma situação como essa, em que idosos, pessoas doentes, são ali jogadas. Olha, terrível. A gente espera que todos esses responsáveis sejam responsabilizados e que a gente não tenha mais que noticiar casos como esse. Agora sim, o governador Eduardo Leite está reunido nesse momento com deputados da Base Aliada para apresentar mudanças no pacote que reestrutura o plano de carreira e também da Previdência. E quem está acompanhando é a Bruna Osterman. Bruna, o que já foi discutido? Ele deve amenizar ou não esse pacote aí chamado por muita gente de pacote de maldades para tentar passar, para tentar levar a votação na Assembleia? Boa tarde. Oi, Luciane, boa tarde para ti, para quem nos acompanha. Então, acabou de começar, na verdade. A gente teve que sair aqui para fazer o link ao vivo e agora, nesse momento, o governador Eduardo Leite começou a falar. Nesse momento, então, a expectativa é que ele anuncie algumas mudanças nesse pacote que altera a carreira do funcionalismo, tanto como policiais, agentes penitenciários, professores, enfim, todo funcionalismo ligado ao Poder Executivo. E também possa apresentar algum tipo de alteração na questão da aposentadoria. A expectativa é que ele faça mudança sim, principalmente na questão do magistério, ou seja, dos professores. Atualmente a proposta é que os professores ganhem no máximo R$ 3.887,30 no final de carreira. E agora a expectativa é que aumente. O deputado aqui, Thiago Simon, está passando agora para entrar, já está atrasado aqui para a reunião, mas a expectativa, portanto, é que haja um aumento principalmente para os professores que tenham mais qualificação. Lembrando que atualmente o valor do salário pode aumentar até 100%, do valor mais baixo até o mais alto, e na proposta de Leite ele aumentava 7% apenas. Então essa é uma das principais expectativas e uma das reivindicações do Sindicato dos Professores.
Muito obrigada, Bruna, até porque semana que vem, né, promete ser uma semana movimentada de muitas paralisações e greve e a gente segue acompanhando. Agora vamos respirar, falar de inspiração, falar de esperança, solidariedade. Faltam 12 dias para o Natal e o Papai Noel chegou mais cedo, sabe onde? Lá no Instituto do Câncer Infantil. Uma festa com mais de 500 pessoas foi organizada, então, para receber o bom velhinho aqui em Porto Alegre. E todos os pacientes foram presenteados. Olha só essa história. E a chegada foi em grande estilo, em um triciclo todo estilizado, 200 pacientes mais 300 familiares e outros 100 voluntários se reuniram em uma festa animada. O Guilherme, o diagnóstico dele foi um tumor no rim esquerdo, então ele tirou um rim. Agora terminou as quimio, terminou o tratamento, ele terminou, graças a Deus. Bom, boneco? Sim, aqui é a caixa. Vai jogar bola também? Sim, tem uma bola aqui. A festa foi organizada pelo Instituto do Câncer Infantil para oferecer um dia especial para os pequenos guerreiros. Todos os pacientes foram presenteados e puderam abraçar o Papai Noel. Todo esse momento de felicidade é contagiante. Esse clima de festa alegre ajuda também no tratamento das crianças. Auxilia muito no ego delas, fazerem com que elas se sintam prestigiadas. Tudo que é coisa que faz bem para a criança reflete no tratamento e na melhora dela. Foram tantas doações de brinquedos que até mesmo outras crianças da festa foram presenteadas. Mas o maior presente mesmo foi para o próprio Papai Noel. Germano venceu o câncer infantil há 25 anos e é ex-paciente do Instituto. Foi um momento bem difícil, mas graças a Deus superei e agora eu estou aí para poder realmente mostrar para as famílias, para os pacientes que tem uma luz no fim do túnel. Esperança para o pequeno Iago e a mãe Jussara continuarem no tratamento. É mais que especial, eles dão todo o apoio que a gente precisa, eles dão para nós, tanto para o paciente como para a mãe, pai. Eles são muito especial para nós. Que momento especial, né? E o Germano, que é o Papai Noel ali desse evento do Instituto do Câncer Infantil, como o Guilherme mostrou, ele teve a perna amputada há cerca de 25 anos atrás. Ele vive hoje com uma prótese e está ali, né? Ele é um exemplo de superação, de inspiração para toda essa criançada, para os seus familiares, ou seja, passarem, superarem esse momento tão difícil. Bom, o SBT Rio Grande está terminando e agora vocês ficam com a nossa loira amada, dona do Campinho.